Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas eu estou trazendo informações para levar a sua carreira quando o assunto é banco de dados Oracle. E no vídeo de hoje eu quero falar aqui da continuidade, né? Eu tenho feito uma sequência de lives para falar um pouco sobre as atividades de um DBA. Eu quero estar trazendo isso aqui para que vocês entendam que mesmo algumas empresas não querendo manter esse cargo de DBA, mudando esse nome para o DBA para Database Engineer, para outros nomes, que essas atividades são muito importantes e que precisam ter alguém responsável. Se você tiver domínio de uma tecnologia relevante, souber as atividades relevantes dessa tecnologia, como o banco de dados Oracle, cara, é o grande passo para você realmente destravar o seu próximo nível profissional. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre gerenciamento de usuários e segurança do banco de dados, tá? Eu vou falar um pouco sobre como que essas atividades são importantíssimas, como que elas são relevantes e como que você pode dominar essas atividades, entender como que, muitas vezes, o fato de algumas empresas não estarem atentas para essas atividades, o quanto que isso pode representar um risco para o ambiente, o quanto que isso pode representar uma melhoria. Eu quero trazer realmente vários insights aqui para que você consiga se destacar e levar a sua carreira para o próximo nível. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala sobre gerenciamento de usuários e segurança, a gente primeiro precisa entender, né, sobre os métodos de autenticação de usuário, né? Quais são os métodos que você pode autenticar no usuário? Como que você pode autenticar, por exemplo, um usuário por senha dentro do banco de dados? Ou um usuário sem senha especificamente? E até mesmo a questão que o usuário, muitas vezes, ele está vinculado a uma TabSpace, a uma temporária TabSpace. Então, como que está o gerenciamento desses usuários, né? Quanto de cotas, né? Quanto de permissões você tem para poder escrever algumas TabSpaces para aqueles usuários? Será que é um usuário que pode escrever em qualquer TabSpace do banco de dados? Será que é um usuário que está com uma cota muito pequena e que muitas vezes pode representar um problema? Será que um usuário está com uma cota ilimitada, que isso pode também representar um problema? Sobre os status das contas, né? Sobre locked e unlocked. Então, isso também é muito importante, que muitas vezes tem vários usuários que não estão sendo utilizados e que muitas vezes estão desbloqueados, e que isso pode representar muitas vezes um tipo de problema. Se é um usuário que está há alguns meses ou anos sem ser utilizado, será que realmente ele deveria estar desbloqueado, tá? Até mesmo sobre a questão de status das senhas, né? Se é uma senha que ela está expirada ou não, tá? Então, todas essas atividades são, de fato, relacionados à administração de usuários, tá? E, além disso, nós temos também a questão dos privilégios, né? De você entender, por exemplo, que muitas vezes você pode ter determinados tipos de privilégios para alguns tipos de usuários, tá? E, ao mesmo tempo, também você tem que entender que dentro do gerenciamento de usuários, muitas vezes você pode ter arquitetura multitenant, que ela é mandatória no Oracle 21c. Então, lá você vai ter como users, vai ter local users. E quais são os privilégios e as roles que aqueles usuários vão ter. Então, são vários questionamentos que precisam ser feitos e que muitas vezes, se esses questionamentos não forem olhados com muita calma, isso pode representar um problema muito grande, tá? Você entender quais são os privilégios de sistemas, quais são os privilégios de objeto, quais usuários precisam ter privilégios de sistema e principalmente a questão das roles, tá? Eu acho que um erro muito comum de muitas aplicações é muitas vezes ter a role DBA ali para a aplicação estar funcionando. Isso muitas vezes a gente vê quanto que isso é uma brecha absurda de segurança, quanto que muitas vezes você perde o controle, você muitas vezes pode ter manipulações ali, erros nos seus sistemas. Você pode ter muitas vezes problemas de fato, tá? Em usuários que não deveriam ter permissão, ter privilégios demais e poder manipular dados de coisas bem sérias, tá? Um exemplo que aconteceu há muitos anos atrás, eu trabalhava dentro de um órgão público e todos os processos relacionados àquele profissional que estava dentro do time de tecnologia, eles estavam sumindo simplesmente. E a gente habilitou uma auditoria e verificou que aquele usuário, ele sendo um desenvolvedor e tendo um acesso específico, privilegiado, ele estava manipulando seus dados dentro de um ambiente, dentro de um órgão específico, onde os processos relacionados àquela pessoa simplesmente sumiam. E você vê, isso representa até mesmo um crime, tá? Algo que muitas vezes representa uma demissão de justa causa. Por quê? Um usuário simplesmente ter privilégios a mais. Isso eu estou falando, mas isso poderia ser coisas até mais graves, tá? De, por exemplo,
que envolvem salários, que envolvem pagamentos, que envolvem notas fiscais. Então, pense que muitas vezes um usuário que tem uma permissão que não deveria, ele pode muitas vezes abrir uma brecha muito grande nos ambientes e estar manipulando dados de uma forma, às vezes, até mesmo ilegal, tá? Então, isso representa realmente algo muito sério, dependendo da empresa, dependendo sendo uma empresa pública ou privada, dependendo do que está sendo feito. Isso é algo muito sério, que é a questão da segurança, a questão dos privilégios e roles, né, devem ser muito bem avaliadas, tá? E a questão das roles, elas têm também dentro da arquitetura multitenant, né, dentro do container database, e onde você muitas vezes pode aplicar, nós temos as common roles, né, onde você pode aplicar alguns privilégios para usuários comuns ou as roles locais, né, que você pode colocar isso com PDB especificamente. Então, são atividades muito críticas e importantes que devem ser analisadas por algum tipo de profissional. Se não tem ninguém dentro da sua empresa que está olhando para esse tipo de atividade, cara, isso pode ser um problema muito grande, tá? E o papel de realmente de administrar e dar esses privilégios normalmente fica com o DBA, tá? E a gente precisa pensar que, inclusive dentro do Autonomous Database, isso representa basicamente o Autonomous Database, ele é um PDB ali por trás. E aí você tem que entender que você pode criar usuários. E que tipo de privilégio aqueles usuários vão ter? Todo mundo vai ter um privilégio, um super privilégio ali dentro do banco de dados? Não necessariamente. Então, isso pode trazer muitos problemas, inclusive para aplicações em cloud, tá? Se você não tiver realmente um administrador ali do CDB, do Container Database, ou um administrador ali do banco de dados, isso pode ser um problema muito grande, tá? E aí nós temos privilégios administrativos, né? Que você pode ter, por exemplo, pessoas acessando o banco de dados com usuário SIS ou System, tá? Isso também pode ser um problema. Existem os System Privileges como SysDBA e SysOper, tá? Onde muitas vezes o usuário pode fazer um backup específico do banco de dados, pode extrair uma cópia do seu banco de dados. Então, são pontos muito importantes que devem ser verificados. Esses usuários, eles podem ser gerenciados, né? Muitas vezes pelo Enterprise Manager, ou podem ser feitos até mesmo pelo SQL Plus de forma manual. Então, existem várias ferramentas que a Oracle disponibiliza para poder cuidar dessa parte aí de privilégios e de usuários, tá? Mas que eu considero que é algo que está muito vinculado, inclusive, a essa parte de segurança, que é algo importantíssimo, tá? Nós temos também essa parte dos usuários do banco de dados, né? Que você pode fazer isso também por diversas ferramentas, na parte da criação, na parte da manipulação, mas acho que um ponto que muitas vezes não existe uma certa atenção em cima disso são sobre as políticas de senha. O quanto que você mantém uma política de senha muitas vezes é importante dentro do banco de dados. Por exemplo, um usuário que a cada 90 dias, por exemplo, você tem que ter uma política de alteração de senhas ou a cada 6 meses. Então, você pode criar políticas internas para impedir que existam erros relacionados à segurança, de ter senhas fracas, de ter usuários tentando invadir ali, usuários super privilegiados dentro do banco de dados. Então, existem vários critérios que você pode colocar como policies ali sobre as senhas do banco de dados, onde isso pode ser algo configurado. Se não tem ninguém que tem esse conhecimento, que está aplicando essas regras de segurança, o que a gente vê bastante, né? Acontecer problemas como a gente tem visto, de vazamento de dados de grandes empresas aí com um dia inteiro com seus sistemas fora. Por quê? Foram invadidos, tiveram privilégios ali que foram concedidos de uma forma muito grande, encontraram brechas de segurança e que muitas vezes deixaram seus ambientes indisponíveis, tá? Então, esse é um problema muito grande também que eu vejo relacionado a ambientes de bancos de dados, beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, que realmente são atividades muitas vezes muito comuns ali sobre usuários e seguranças e que se algumas empresas, né, não estão olhando para isso, estão tratando isso simplesmente de uma forma largada, onde não tem pessoas realmente que olham para essa área de gerenciamento de usuários e segurança, isso pode ser um problema muito grande para os ambientes, para as aplicações, para uma infraestrutura em tecnologia. O banco de dados ele vai ter informações ali muito importante para diversos negócios, como informações de nota fiscal, como informações de faturamento, como informações de folha salarial, como informações de processos. Então a gente tem visto de votações, por exemplo, né? Tiveram até os casos aí de uma lentidão dos exadados do TRE, onde a gente viu que quanto que o serviço de tecnologia ele era importante muitas vezes para o resultado das eleições,
E que se a gente não tiver esse gerenciamento de usuários e de segurança, cara, isso pode representar um problema muito grande para as empresas privadas, para as empresas públicas, para os órgãos, onde você pode ter os seus ambientes indisponíveis, tá? E isso vai existir tanto em on-premises, tanto em cloud. Onde tem o banco de dados, essas atividades precisam ser feitas, precisam ser realizadas. Então, tome muita atenção, fique atento, porque se muitas vezes você está trabalhando numa empresa onde essa área está simplesmente largada, isso pode ser, inclusive, uma oportunidade para que você consiga assumir essas responsabilidades, para que você consiga estar à frente dessas atividades, para que você consiga implementar essas melhorias, trazer isso para o seu gestor como algo importante a ser visto, e são através de pequenas ações como essas, com conhecimentos específicos, que você pode levar a sua carreira para o próximo nível. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBLCN e nosso objetivo é te ajudar cada vez mais a destravar a sua carreira para o próximo nível. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.